Boa noite, pessoal, tudo bem? Quinta-feira, dia 2 de junho, estamos aqui pelo Instagram novamente para conversar sobre ortodontia, um assunto que realmente nos motiva, é a nossa profissão, é um grande amor, né, da nossa vida. E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre técnica aberta de tracionamento de caninos. Nós falamos no domingo sobre a técnica vista, que compreende a técnica de tracionamento de caninos ectópicos que estão em transposição, só que do lado vestibular. E agora a gente vai ver esses caninos ectópicos que estão em posições difíceis, que estão em transposição, que muitas vezes têm o incisivo central e o lateral com reabsorção, ou que estão muito próximo da coroa desses dentes, serem tracionados porque estão posicionados por lingual. A técnica é outra, pois o tecido é outro, então a abordagem tem que ser outra, né? O comportamento tecidual é outro, então a gente precisa ter uma maneira diferente de abordar esse tipo de problema, ok? Esse vídeo vai ficar gravado no meu canal do YouTube, Giovanni Fidelis. Quem quiser acessar e assistir uma outra hora, você que está às vezes trabalhando, tem filho, está jantando, chegou do trabalho, quer tomar seu banho, vai lá e aproveita para a gente poder dar uma olhadinha aí na técnica aberta, ok? Então, vamos lá. Vamos começar, né? Então, tratamento ideal para tracionamento do canino. Localização: vestibular, técnica vista. Palatina, a chamada técnica aberta, que é o que nós vamos ver hoje. O que seria a técnica aberta? A técnica aberta você vai promover através de uma incisão circular uma ferida para a formação de um tecido de granulação controlado. Essa formação de tecido de granulação controlado vai fazer com que nós tenhamos dois processos muito importantes que vão nos ajudar durante o processo de tracionamento e o processo de colagem do nosso acessório, tá? Já falamos na técnica vista sobre a importância da análise tomográfica em qualquer tipo de tracionamento. Esqueçam a análise por radiografia panorâmica, por técnica de Clark, por radiografia oclusal. Gente, se nós temos hoje a possibilidade de ter um exame rico, como é a tomografia, e que nos dá detalhes super importantes de qualquer tipo de procedimento que a exija, claro. Não é? Um tracionamento de canino, por exemplo, eu consigo ver qual a quantidade de osso que tem para chegar nesse dente, eu consigo ver a relação dele com os dentes vizinhos, eu consigo planejar a minha mecânica para que direção eu vou colocar esse dente para ser mais produtiva. Então esqueçam qualquer outro tipo de exame de imagem para tracionamento de canino, né? Peçam uma panorâmica, uma tomografia para o seu paciente, que você não vai se arrepender. Você vai ver que o seu procedimento ele é muito assertivo, ele é muito previsível, você tendo a ideia exata de onde os dentes estão, para que você faça a movimentação adequada, né? Então, tomografia. Por que é importante a tomografia? Vejam nesse caso, dá uma olhadinha nesse canino aqui, como ele está transposto ao incisivo lateral. Esse tipo de canino me impede de fazer uma técnica que nós vimos no domingo, que é a técnica vista. Eu não posso tracionar esse canino para distal e para oclusal pelo lado vestibular. Se eu fizer esse tipo de procedimento nesse caso, eu vou estar querendo colocar o canino contra o incisivo lateral, levando uma reabsorção, levando a complicações maiores. Esse mesmo exame em uma vista oclusal, eu observo que o meu canino está localizado na palatina dos meus dentes anteriores. Então, desse modo, eu precisarei de um recurso de tracionamento que traga o meu canino em direção distal, mas também em direção oclusal, para que eu tenha um deslocamento disto-extrusivo do meu canino. E eu preciso chegar até ele para a colagem de um dispositivo ortodôntico.
Bem, ainda reportando a tomografia. Veja esse caso que interessante. Como está posicionado o meu canino? Dá uma olhadinha nesse caso aqui, um corte sagital, tá? É como se eu saísse de mesial para distal e vou chegando dente 11 e como se eu estivesse fatiando, cheguei no dente 12. Cheguei aqui no dente 12, ó. Cheguei aqui no dente 12, por exemplo. Dente 11 e vou indo para distal. Cheguei no dente 12. Cheguei no dente 12, eu consigo ter uma imagem muito nítida que o meu canino ele está localizado apicalmente ao meu dente 12, está com uma relação muito íntima com a coroa do meu dente 12, e esse canino apresenta uma giroversão, onde essa face redonda que vocês estão enxergando é a face palatina do meu dente. Aqui voltado para o palato está a face proximal do meu dente. Então, essa face proximal, da onde eu vou ter acesso durante a cirurgia, ela é uma face mais estreita de acesso. Esse canino, por exemplo, está em uma dificuldade muito grande de se fazer o procedimento mesmo em técnica aberta, porque eu tenho uma superfície muito estreita para ter acesso, mas dá para ser feito. Outra coisa importante que essa tomografia me passa de mensagem, eu tenho uma lâmina óssea, uma cortical óssea, recobrindo o meu canino. Então, o que isso quer dizer? Que eu vou precisar fazer uma incisão nesse local, remover tecido mole, e para eu expor a coroa do canino, eu vou ter que remover uma parte de osso com uma broquinha esférica, tá? Esse outro caso, veja que o canino apresenta desculpa, é o mesmo caso, tá? É o mesmo caso com o canino girovertido. Qual a informação também que a panorâmica me dá, a tomografia me dá? Tô com panorâmica na cabeça. Que a tomografia me dá. A tomografia me dá a medida correta, já que a tomografia tem uma fidelidade de 1 para 1, da distância que eu tenho de algum tipo de referência de dentes vizinhos. Por exemplo, aqui, eu tenho o dente 12 e eu sei que da incisal do meu dente 12 até a face proximal do meu canino, onde eu vou ter o primeiro acesso ao canino, eu tenho, por exemplo, 11, 12, 13 milímetros. Eu tenho linhas de referência que vão passar aonde vai ser a minha primeira incisão. Porque eu preciso fazer essa primeira incisão no centro da coroa do canino. Tem que ser no centro da coroa do canino, porque essa incisão vai ser circular e pequena. E eu vou aumentando o diâmetro dessa incisão para expor toda a coroa do canino. Se o canino está com a face palatina voltada para o palato, eu tenho uma superfície grande que eu vou começar a fazer incisão pequena, depois aumento a incisão, aumento a incisão, aumento a incisão, até expor toda a face palatina do meu canino que será tracionado. Se eu tenho meu canino girovertido, eu tenho uma face proximal. Eu preciso incisar no meio dessa face proximal para eu ter uma referência da quantidade de incisão circular que eu vou fazer. Nós não podemos, nesse tipo de cirurgia, fazer uma incisão para expor osso, porque ocorre um maior risco de necrose, né? Os cirurgiões, periodontistas aqui que estão presentes, sabem muito bem disso. Essa cirurgia é uma cirurgia que muitas vezes já tem um inconveniente de sangrar bastante. Então a contenção ali da hemorragia, de um sangramento normal, não vou dizer hemorragia não, ela já é um obstáculo à visualização, né? Então se a gente tem ainda um risco de necrose, ela se tornaria inviável, ok? A importância da tomografia então aqui está ilustrada aqui. Eu preciso localizar a posição do meu canino, como ele se encontra intraósseo, se tem tecido ósseo recobrindo ou não, e a distância de algum dente vizinho que eu vou tomar como referência para fazer a primeira incisão, tá? Assim sendo, eu tenho um exame tomográfico que já me dá uma segurança de planejamento. Veja, por exemplo, nesse caso, em que o canino está
sobre a raiz do dente 12, já provocando uma reabsorção radicular. Qual outra alternativa, a não ser a que nós vamos apresentar nessa noite para vocês, teria de sucesso desse dente ser tracionado? E também tem reabsorção do 11. Ó. Qual técnica seria que teria sucesso? Em um caso como esse, há 5, 10 anos atrás, a solução seria remover o dente 12, porque já está com reabsorção. É um dente que já está com uma certa condenação. Tentar tracionar o canino para o lugar do 12, para ficar com o canino transformado em incisivo lateral. E ainda com a possibilidade de perda do dente 11. Né? Bem, esse tipo de técnica possibilita a gente tirar o canino da posição que ele está sobre a reabsorção, sobre o contato do dente vizinho. Se não tiver reabsorção, não tiver contato, melhor ainda, ok? E se tiver reabsorção, o que eu faço, Giovanni? Uma vez removida a causa, a gente cessa a reabsorção, né? Já dizia o professor Consolaro, uma unanimidade, uma sumidade no assunto, que uma vez removido qualquer tipo de causa, a reabsorção cessa. Então, se o paciente predisposição tem uma reabsorção na movimentação lenta e gradativa, na força suave e gradativa de um aparelho ortodôntico, removida a força do aparelho, cessa a reabsorção. Se é um cisto, removido o cisto, cessa a reabsorção. Se removido o dente incluso do local, cessa a reabsorção. Né? Esse dente que foi reabsorvido vai ficar com a coroa mais encurtada. Requer a cada semestre a avaliação radiográfica do comportamento dele, mas ele pode permanecer ali durante toda uma vida se obedecer uma proporção de 1:1 de raiz para coroa. Então eu preciso de um movimento aqui, ó, que ele seja disto extrusivo para tirar da raiz do meu incisivo lateral e do meu incisivo central. Quando eu faço a minha incisão, essa é a imagem que eu tenho de uma técnica aberta. Essa é a imagem que eu vou querer, que eu vou chegar em uma técnica bem sucedida de técnica aberta. É a exposição do meu canino. Como que eu vou pegar e chegar em uma técnica correta de exposição do canino? Bem, localizei meu canino, iniciei minha incisão no centro da coroa desse canino, iniciei a minha incisão no centro da coroa desse canino e fui aumentando essa incisão até o limite de 1 a 2 milímetros aquém de chegar na junção cemento-esmalte. Eu não posso remover tecido e nem osso que invada a junção cemento-esmalte, porque senão, quando eu fizer o tracionamento, eu vou ter naquela área uma recessão gengival grande, tá? Então removo a parte de tecido mole da minha coroa, 1 a 2 milímetros aquém da junção cemento-esmalte, ok? Acabei de remover o tecido mole. Eu vou vir com um molde, que os cirurgiões aqui periodontistas já estão muito acostumados, é de rotina, que é um instrumento que eu mostrei na outra aula de vista, que é uma colherzinha cortante, né? E vou localizar o molde na superfície entre dente e osso. Aqui eu tenho meu canino, tá? Consegui a face palatina do canino, removi todo o tecido ao redor, 1 a 2 milímetros antes da junção cemento-esmalte. Com o meu molde, eu vou fazendo o seguinte, ó. Até aqui eu tirei de tecido. Daqui eu tenho osso cortical e depois vem o osso medular. Eu vou fazer um movimento de pressão contra o osso medular, contra o osso cortical, ao redor de toda a coroa do canino. Toda a coroa. Não é um movimento de alavanca para esse canino instruir ou luxar. Não é. É um movimento de pressão contra a cortical óssea. Tá? Contra a cortical óssea. Bem,
Uma vez que eu fiz esse tipo de procedimento, eu livrei o obstáculo de cima da coroa do canino de tecido mole. Se algum tecido duro recobriu, eu já removi com a broca esférica e ao redor do canino eu também fiz um alívio dessa condição. Depois de 7 dias, vocês vão se deparar com essa imagem aqui, ó, ainda cruenta, mas com o canino exposto. E depois de 60 dias, com esse tipo de imagem aqui, já totalmente cicatrizado. De 7 dias para 60 dias, existe também um processo de técnica, tá? Então aqui a remoção de cortical ao redor do canino, para que eu não tenha o perigo desse canino não ter o processo de irrupção passiva que eu vou descrever um pouco mais à frente. Tá? E não remover osso ou tecido mole, além da junção semente-esmalte, para que ele chegue nessa condição de integridade sem retração gengival. Então veja bem, gente, eu tenho aqui ó, um canino coberto por tecido mole, já localizei na tomografia e já fiz a medida da face incisal do meu incisivo até o canino. Inicio com uma incisão com uma lâmina 15C, de maneira circular a expor a coroa do meu canino. Expus a coroa, removi osso, se por acaso tiver osso sobre a coroa do canino, removi osso ao redor do canino, fazendo pressão contra a cortical com um molde, tá? E coloco o cimento cirúrgico por 7 dias. Acabei a cirurgia, cimento cirúrgico por 7 dias. Esse cimento cirúrgico não é somente sobre a ferida. Esse cimento cirúrgico, ele precisa ficar sobre a ferida e você precisa ter excesso de cimento cirúrgico para ir para a vestibular dos dentes adjacentes e também nos dentes adjacentes, dos dentes vizinhos. Quanto mais você conseguir colocar esse cimento cirúrgico para os dentes vizinhos e para a face vestibular dos dentes, principalmente se tiver já colado o aparelho, eu tenho uma retenção maior desse cimento cirúrgico. A dificuldade desse cimento sair é maior e eu preciso que esse cimento fique de 5 a 7 dias ali. Então eu tenho que ter uma boa retenção. Então eu coloco o cimento cirúrgico no local, molho minha luva num soro fisiológico, por exemplo, e eu vou moldando esse cimento cirúrgico nos dentes adjacentes, esfregando ele nos dentes adjacentes para ter aderência, ok? Antes dele polimerizar, né? Eu peço para o meu paciente ocluir para que demarque o cimento cirúrgico e promova uma oclusão mais confortável. Não fique com um levante anterior de cimento cirúrgico, tá? Isso evita com que o meu paciente tenha um incômodo maior no pós-operatório. E isso também evita que o meu cimento comece a ter um movimento de báscula durante a oclusão e venha sair antes de 5 a 7 dias. Tudo bem? 7 dias, o paciente volta para o seu consultório, remove-se o cimento cirúrgico e a gente vai ver uma ferida ali, um processo ainda cicatricial. Eu não mexo naquele local. Eu aguardo 45 dias sem cimento. Então, fiz a cirurgia, cimento cirúrgico, 7 dias, removo o cimento e aguardo 45 dias sem cimento. Eu vou ter 2 processos quando eu aguardo esses 45 dias. Vem aqui comigo. Eu vou ter um processo que se chama retração cicatricial e eu vou ter um processo de irrupção passiva desse canino. As bordas daquela ferida é como se ela murchasse, como se ela voltasse de um processo inflamatório e tirasse aquele edema, ela vai reduzir volume. O canino não tem nenhum obstáculo que impede ele de romper, ele vai ter uma pequena extrusão que se chama irrupção espontânea. Tá? Mas isso só ocorre depois de 45 dias. E aí, com 40 a 45 dias, você pode fazer a sua técnica de tracionamento que é preferida.
você pode usar uma barra transpalatina modificada, você pode utilizar um cantilever, como está aqui na imagem, um cantilever soldado, você pode utilizar um cantilever de encaixe, você pode utilizar um elástico para fazer o tracionamento. Vai depender para onde você quer movimentar esse canino. Qual a direção? A mecânica vai fazer com que você faça a escolha da mecânica pela direção que você tem no tracionamento. Esse caso aqui é um caso lá da revista Dental Press Clínica, que foi feito o tracionamento de canino com um cantilever removível. Tá? Então lá tem quantidade de força, direção de movimentação desse canino. E o canino estando na boca, aí fica fácil para nós ortodontistas colar um acessório, um bracket e fazer a movimentação dele em sentido vestibular. O que eu venho propor para vocês aqui é a movimentação do canino com uma ancoragem esquelética, que são os mini implantes. Tá? Por que eu venho por aqui uma ancoragem esquelética com uso de mini implantes? Porque a ancoragem esquelética com uso de mini implantes ela torna uma maneira confiável, previsível e independe da colaboração do meu paciente. Além de tudo, é muito mais confortável que um cantilever que tem um volume maior na boca, ok? Existem incômodos? Existe o incômodo do paciente toda hora tocar no mini implante com a língua. Isso vai provocar, algumas vezes, algum tipo de ferimento, né? Facilmente contornado, ok? Mas com a instalação do mini implante, eu consigo dosar a minha força de mecânica, a direção da minha força de mecânica. Mas é qualquer mini implante, qualquer tamanho de mini implante? Não, porque se eu colocar um mini implante, por exemplo, de 6, de 8 milímetros, olha a direção em que a força sai e aonde a força tem origem e onde a força tem a sua finalização. Um tracionamento com elástico corrente nessa direção vai me dar uma força que ela é disto intrusiva. Porque a cabeça do meu mini implante ela está acima do meu botão de tracionamento. Então, essa força distal, ela é bem-vinda. A força intrusiva, não. Eu quero uma força de distalização da coroa, mas que seja extrusiva. Muitas vezes, quando se tem esse tipo de mecânica, né, que o profissional não planejou bem a sua mecânica, nós vamos ver um movimento muito pequeno, muito pobre e às vezes uma ausência de movimento. Aí o aluno vira para mim e fala, professor, ó, não tá dando certo aquela técnica que você falou. Fiz a técnica certinha, o meu periodontista foi lá, fez a técnica para mim, só que eu ensinei o implante, como vou falar, e o meu não está montando. Ele não está instruindo. Ele mal está digitalizando esse dente. Já faz 8 meses que eu estou fazendo esse funcionamento. Bom, quando eu falo para ele, me manda uma foto aí da instalação do seu mini implante, do ponto de aplicação de força, da direção de aplicação de força que você está usando. Muitas vezes eu me deparo com essa situação. Uma situação em que a mecânica está sendo feita de maneira errada. Então, não só a técnica cirúrgica, não só a ancoragem esquelética, mas principalmente o planejamento da mecânica desejada. E para resolver isso, nós temos a instalação de um mini implante maior, de comprimento maior. Esse exemplo é um mini implante da marca DATSTIL, de 12 milímetros de comprimento. Ele apresenta 8 de rosca e 4 de transmucoso. Esses mini implantes de transmucoso maior, eles servem para ter uma adesão, uma interação de mucosa com a parte externa, onde vai possibilitar uma higienização melhor do meu paciente. Tá? Então não preciso mais do que 8 milímetros de rosca para eu ter uma retenção primária adequada. Muitos estudos mostram que ao menos 3 milímetros de rosca dentro do osso já é suficiente para eu ter uma retenção primária satisfatória. Tá? Aqui eu vou ter um mini parafuso, então um mini implante de 8 de rosca e 4 de transmucoso, da marca DATSTIL, resultando em 12 milímetros de comprimento. Também podia ser um parafuso da Morelli, de 10 por 4, por exemplo.
O importante é que a cabeça do parafuso fique abaixo do seu botão de tracionamento. Assim eu vou ter esse tipo de imagem, ó. Um tracionamento para distal e extrusivo. Giovanni, você coloca o mini implante na RAF palatina? Não, eu coloco 2 milímetros ao lado da RAF palatina. Então eu gosto de colocar o mini implante na RAF palatina pelos motivos já citados já em outras lives, né, que a gente fez, que a RAF palatina mediana pode apresentar locais em que não tem uma total ossificação e esses locais são mais frágeis à minha retenção primária. Então eu coloco a instalação do meu mini implante 2 milímetros lateral à RAF palatina mediana. Esse local, gente, é de uma retenção primária muito boa. A quantidade de perda desse mini implante é muito pequena. Tá? Então é um osso bastante duro, bastante resistente, bastante confiável para a gente fazer a instalação do mini implante. Ok? Eu gosto muito de mecânica aplicada no palato com mini implante. É um mini implante que o local beneficia a sua adesão. Bem, esse parafuso aí eu tô vendo que tem uma rosca para fora. Pois é, esse parafuso é da Dattsteel de 12 milímetros de comprimento. Porém, é um parafuso antigo que só tinha 2 milímetros de transmucoso. Então o parafuso chegou na posição que a cabeça dele deveria estar mais instruída do que a coroa do canino e faltou transmucoso. Ficou rosca para fora. Qual o problema disso? O problema é que o meu paciente vai ter uma dificuldade maior de higienização, vai ter uma facilidade maior de acúmulo de placa e assim uma facilidade maior de perda do meu mini implante. Olha lá, a quantidade de rosca que ficou para fora, tá? Ah, mas e se isso acontecer? Se eu só tiver esse mini implante lá no meu consultório, professor? Instalei e eu só tenho esse tipo de dispositivo. Você tem uma maior chance de perda porque vai reter mais placa bacteriana. Ou você tem um paciente exemplar na higienização, tá? Então, esse era o mini implante antigo da Dattsteel. Tem 12 milímetros de comprimento, ó, da ponta dele até o início da cabeça do mini implante, lá no pescoço, tem 12 milímetros. Esse também tem 12 milímetros de comprimento, só que tem 8 de rosca, 4 de transmucoso. Esse tem 10 de rosca, 2 de transmucoso. O que nós vamos usar é esse aqui, ó. Ou 12 com 8 e 4, ou da Morelli de 10 por 4. Ok? Beleza, pessoal. Dá uma olhadinha nesse caso clínico aqui, ó. Canino transposto numa via de panorâmica. Então já começamos aqui com o diagnóstico inicial que eu preciso de tomografia. Tomografia pedida. Olha a posição do meu canino no palato e a palatina do canino voltada para o palato. Eu preciso de um movimento de distalização e extrusão, e quando essa coroa aparecer na cavidade oral, eu vou fazer um movimento de vestibularização. Aqui estava sendo feito um movimento errado por um colega. Ele estava querendo vestibularizar esse canino no tracionamento e estava em íntimo contato com a raiz do lateral, levando o lateral a uma reabsorção. Então, veja só, o canino estava sendo jogado para vestibular, reabsorvendo a raiz do lateral. Eu preciso de um movimento disto extrusivo para que eu tenha esse canino em boca, para que eu tenha a possibilidade de depois colar um acessório para movimentação. Então, início da cirurgia, exposição da coroa, remoção de tecido mole, 2 milímetros aquém da junção semente-esmalte, removo osso ao redor com um molte. Se eu tenho, antes disso, osso recobrindo meu dente, eu preciso remover. Cimento cirúrgico. 7 dias de permanência do cimento cirúrgico, removo o cimento cirúrgico. Essa é a área de cicatrização que nós vamos observar. O que eu faço? Não faço nada. Não faço nada. Eu aguardo 40 a 45 dias. Então, da imagem, 7 dias eu removo o meu cimento cirúrgico. Essa imagem cruenta, eu aguardo 40 a 45 dias, tá? 40 a 45 dias. Não mexo nesse canino.
Esse canino vai ter dois processos, né? Esse canino vai ter o processo de uma retração cicatricial e esse canino vai ter o processo de uma irrupção passiva. Aí eu colo o meu botão, pessoal. Olha lá, ó, sem tecido sem tecido de pós-cirúrgico, né? Tecido cruento, né? Sem tecido cruento. Eu já tenho aqui uma, uma cicatrização muito boa. Eu não tenho sangramento, eu não tenho dor do meu paciente. Eu posso trabalhar colando meu acessório de maneira muito tranquila. 5 meses, mini implante de tamanho correto, com a direção distro-extrusiva, extruindo esse canino e jogando para distal. Então esse canino estava deitado aqui, ó, com a coroa pressionando a raiz do lateral e do central, tá? Então qual o movimento que eu fiz com esse canino? O movimento que eu fiz com esse canino foi esse aqui, ó. Meu canino estava deitado, eu fiz esse movimento aqui, ó, puxando ele, ó. Ó, eu não, né? O clínico que fez, que esse caso não é meu, tá? Então foi feito esse movimento aqui, ó, botão, esse movimento de tracionamento com o canino, tá? 5 meses, veja que a gente já consegue observar a face vestibular do canino. Aqui o jogo está praticamente ganho. Cola um bracket, cola um botão, faz um binário, traz esse canino para vestibular. Se o seu cirurgião ou você fez a cirurgia com a técnica correta, obedecendo 2 milímetros da junção cimento-esmalte, não vai ter qualquer tipo de retração na face palatina desse dente. Nós vamos ter sucesso, tá? Então, essa é a técnica. Quais os cuidados que eu preciso ter? Então, primeiro cuidado, tomografia. Usem tomografia para o seu planejamento de observar o canino da posição dele, onde vem a direção de tracionamento. Sempre tomografia. Sem tomografia não dá para planejar uma cirurgia dessa. Não colem acessórios dos dentes vizinhos ao canino que vai ser tracionado. Ele pode estar numa posição muito próxima das raízes, por exemplo, de central e lateral. Qualquer movimentação que você fizer com esses dentes pode levar a encostar no canino e iniciar uma reabsorção. Então, na tomografia, se você viu que o canino tem uma proximidade do incisivo lateral, não colhe o incisivo lateral. Tá? Se tiver proximidade também do central, não colhe o central. Em 90% dos casos, né, ou até mais, a gente evita colar o incisivo lateral. Colhe os outros dentes, faça sua disjunção com Hyrax antes, faça abertura com mola, mas não colhe os dentes vizinhos à movimentação. Planeje a sua direção de movimentação. Então, faça o planejamento da mecânica de acordo com o movimento desejado. E aí você vai ter artifícios, ferramentas para você poder fazer com que aquele dente tenha realmente a movimentação para o local que você deseja. Tá? Para o local que você deseja. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Nessa quinta-feira em que vocês podiam estar com a sua família, né? Nós passamos nosso dia pedalando de ortopedia, falando um assunto apaixonante para todos, que é a gente evoluir dentro da profissão. A nossa profissão é a coisa que nós sabemos fazer de melhor, é o nosso dom, né? O dom que Deus passou para nós, ok? Eu tenho interesse aqui de passar para vocês técnicas novas, técnicas que vão melhorar a sua vida clínica, técnicas que vão fazer com que você cresça como ortodontista. Essa é a minha intenção. Grande parte dos que tiveram aqui hoje são alunos nossos de pós-graduação ou são alunos que fizeram cursos nossos de mini implante. Eu agradeço a todos vocês pela participação e sabem disso, né? A intenção nossa é interagir. E eu fico muito feliz quando vocês mandam casos clínicos para a gente. Todo dia, graças a Deus, tem recebido muitos casos clínicos para ajudar vocês a planejar. Né? Existe dentro dos nossos cursos, tanto pós-graduação quanto curso de mini implante, a mentoria.
A gente não deixa os nossos alunos abandonados. Então existe o curso, existe a formação, ao contrário do que nós estamos fazendo hoje aqui. Hoje não é formação acadêmica, hoje é informação apenas. Internet, live